Bem-vindos ao Meta Saudável. Se você gosta de análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa seu like e se inscreva no canal porque o tema de hoje é crucial. A gente vai falar sobre o santo grau do fitness, ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. Muita gente tenta, a grande maioria falha. Mas por quê? Hoje vamos desvendar a ciência por trás desse desafio e, mais importante, expor os sabotadores silenciosos que podem estar impedindo qualquer progresso. Ok, primeiro de tudo, vamos alinhar o alvo. O objetivo aqui não é simplesmente perder peso. Esse é um erro comum que leva a resultados, bem, medíocres. O foco estratégico se chama recomposição corporal. A verdadeira meta é alterar a qualidade da composição do corpo, otimizando a relação entre músculo e gordura. Pense nisso como uma verdadeira reengenharia corporal e não só uma redução de números na balança. E é aqui que a gente encontra o paradoxo central, sabe? O conflito fisiológico que define todo esse desafio. Olha só, para perder gordura é necessário um déficit calórico, ou seja, um balanço de energia negativo. Já a construção de músculo é um processo anabólico que, por outro lado, exige um superávit calórico, um excesso de energia. São duas ordens completamente opostas para o nosso corpo. A questão fundamental é como é que se navega nessa contradição. Para tentar resolver esse quebra-cabeça, a abordagem mais conhecida se apoia numa estratégia com pilares bem definidos. Então, vamos analisar os componentes que formam a espinha dorsal de qualquer plano de recomposição que se preze. A estratégia é bem lógica, na verdade. Primeiro, o treino com peso envia o sinal, a ordem para o corpo construir músculo. Aí, uma alta ingestão de proteína fornece a matéria-prima, os tijolos para essa construção. A sobrecarga progressiva garante que o estímulo não pare, forçando o corpo a se adaptar sempre. E, por fim, a consistência e a recuperação criam um ambiente onde tudo isso acontece. No papel, é a fórmula perfeita, mas a teoria, né, é uma coisa. E é exatamente aqui que a teoria bate de frente com a realidade. Conhecer esses pilares é uma coisa, mas aplicar tudo isso de forma consistente é outra bem diferente. A falha, muitas vezes, não está na falta de esforço, mas sim na falta de um sistema que seja coeso e principalmente sustentável. Ter um plano que integra todas essas variáveis, esse é o verdadeiro gargalo para a maioria das pessoas. Falando em ter um plano completo para finalmente ver resultados, muita gente me pergunta como organizar uma rotina ou qual plataforma eu recomendo para quem quer um guia de verdade, que junte treino e nutrição. Para isso, eu recomendo a Netflix Fitness. É uma plataforma completa com treinos novos toda semana, seja para fazer em casa ou na academia, além de planos de nutrição e um foco real em criar equilíbrio e mudar seus hábitos. Se você quer entrar para o time e ter esse acompanhamento completo, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela e começar sua transformação. Agora sim, vamos ao nosso primeiro sabotador, aquele inimigo oculto que opera bem debaixo do nosso nariz. É por causa dele que, mesmo com um plano que parece perfeito, o progresso uma hora simplesmente para. E a causa não é falta de disciplina, mas sim um mecanismo de defesa biológico que está profundamente enraizado em nós. Essa é a pergunta que define a frustração em inúmeras jornadas de fitness. O protocolo está sendo seguido, os resultados iniciais até animam e, de repente, do nada, o sistema trava. A balança congela, o cansaço aumenta, a análise que fica é: o que foi que deu errado no processo? A resposta para isso tem nome: adaptação metabólica. É preciso entender a lógica do corpo. Um déficit calórico por muito tempo não é visto como um plano para ficar em forma, mas sim como um sinal de que a comida está acabando. Como resposta, ele ativa um modo de sobrevivência, se tornando metabolicamente mais eficiente. Ele reduz o gasto de energia em repouso para conservar recursos. Na prática, o corpo se torna um carro mais econômico, sabe? Ele começa a queimar menos combustível para fazer as mesmas coisas. E a análise desse dado é o que realmente impressiona. A força e a persistência dessa adaptação são chocantes. O estudo clássico com os participantes do programa The Biggest Loser é o exemplo perfeito disso. 6 anos depois do programa, mesmo depois de reganhar peso, o metabolismo deles operava com um déficit de mais de 700 calorias por dia em comparação com o que era esperado para eles. Isso não é um efeito passageiro, é uma recalibração metabólica de longo prazo. A conclusão aqui é fundamental e muda tudo. Isso não significa uma falha pessoal ou um metabolismo quebrado. Pelo contrário, é o sistema operando com perfeição, executando um programa de sobrevivência que foi refinado por milênios de evolução. O desafio não é consertar um sistema quebrado, mas sim aprender a gerenciar um sistema que é extremamente bom em se proteger.
Vamos agora para o segundo sabotador oculto, um fenômeno perigoso, justamente porque ele se mascara como saúde. Ele mostra como métricas superficiais como peso na balança ou índice de massa corporal podem enganar e muito. O termo técnico é obesidade de peso normal, mas a gente conhece melhor como o falso magro. Clinicamente, isso descreve uma pessoa com o IMC na faixa considerada normal, mas cuja composição corporal revela um percentual de gordura altíssimo e pouca massa muscular. É uma discrepância perigosa entre a aparência externa e a realidade metabólica que está lá dentro. E essa tabela detalha bem a análise comparativa. Esquece o IMC por um instante. O perfil falso magro tem como característica pouca massa muscular, uma condição que a gente chama de sarcopenia relativa. E, o mais importante, um acúmulo de gordura visceral. Essa combinação cria uma verdadeira tempestade metabólica, que resulta em baixa sensibilidade à insulina. É um estado de risco metabólico escondido atrás de um número saudável na balança. O ponto-chave da análise está na localização dessa gordura. A gordura subcutânea, aquela que fica logo abaixo da pele, é relativamente benigna. O verdadeiro perigo está na gordura visceral, que se infiltra entre os órgãos internos. Ela não é só um tecido parado, ela é praticamente uma fábrica de inflamação, liberando substâncias que aumentam drasticamente o risco de doenças crônicas. Finalmente chegamos ao terceiro e talvez mais subestimado sabotador de todos, um fator que opera toda santa noite, neutralizando sistematicamente os ganhos que foram conquistados com tanto suar no treino e na dieta. A análise mostra que o dano não é algo que se acumula com o tempo, ele é agudo, é imediato. Uma única noite de sono ruim já é o bastante para alterar drasticamente o perfil hormonal, criando um estado catabólico, ou seja, um ambiente interno que começa a consumir o próprio tecido muscular para gerar energia, em vez de construí-lo. Os dados aqui são muito claros. Uma noite sem dormir direito diminui a síntese proteica muscular, que é a velocidade com que o corpo constrói novos músculos, em 18%. A sua máquina de recuperação e crescimento é desligada quase que na hora. E não para por aí. Ao mesmo tempo, essa mesma noite de sono ruim aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que ativamente degrada o tecido muscular, em 21%. E para completar o estrago, a testosterona, que é um hormônio anabólico chave tanto para homens quanto para mulheres, despenca em impressionantes 24%. É uma tempestade hormonal perfeita que joga contra os seus objetivos. E a conclusão da pesquisa, como essa citação demonstra, é bem direta. A falta de sono não apenas impede o progresso, ela cria ativamente um ambiente hostil à massa muscular, induzindo o que os cientistas chamam de resistência anabólica. Bom, com a análise desses 3 sabotadores em mãos, a questão muda. Como é que se pode, então, desenvolver uma estratégia integrada que neutralize essas ameaças e finalmente permita a recomposição corporal? A conclusão estratégica é uma mudança de paradigma. O modelo de dieta e exercício como coisas isoladas está obsoleto. O sucesso exige o gerenciamento de um sistema fisiológico integrado. Isso significa modular a dieta para trabalhar a favor da adaptação metabólica, priorizar o treino para combater a gordura visceral e colocar o sono no mesmo status de importância do treino e da nutrição. Isso nos leva à pergunta final que redefine toda a abordagem. A questão deixa de ser "estou treinando o suficiente" e passa a ser "estou gerenciando o sistema de forma inteligente"? A recomposição corporal sustentável não é sobre lutar contra a biologia, mas sim sobre entender e otimizar as regras do jogo. Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!